Boa noite. Está iniciando o Jornal DS. A nossa reportagem especial de hoje fala de um tema que está cada vez mais presente no Brasil: as apostas digitais e os limites da atuação do Estado. De um lado, muita gente entende que as apostas são uma atividade legal, ligada ao entretenimento, à liberdade econômica e à escolha de cada pessoa. Por outro lado, cresce a preocupação com os impactos desse tipo de publicidade, principalmente sobre crianças e adolescentes e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. A grande pergunta é: até que ponto o Estado pode limitar a divulgação e a atuação dessas plataformas sem ferir a livre iniciativa e as liberdades individuais? Afinal, onde termina a liberdade de escolha e onde começa o dever do Estado de proteger a sociedade? Nos últimos anos, as apostas digitais tomaram conta das redes sociais e dos aplicativos. Com isso, surgiu uma questão importante. Essa publicidade estaria alcançando públicos vulneráveis? O Estado pode restringir isso ou seria uma intervenção excessiva em uma atividade privada? A nossa reportagem ouviu diferentes vozes para entender esse conflito. Na prática, esse debate chega dentro das famílias. Como que a senhora enxerga esse problema? Para nós mães é muito difícil falar sobre esse assunto, porque ele chega de uma forma divertida, colorida, como se não tivesse risco algum. Mas ele atinge adolescentes que ainda não compreendem os riscos envolvidos. Isso pode gerar ansiedade e uma falsa ideia de dinheiro fácil, trazendo consequências para toda a família. Por isso, a proteção do Estado é necessária. Não vejo isso como exagero, mas como responsabilidade. Afinal, a liberdade não pode significar abandono. Do ponto de vista psicológico, o que significa dizer que certos grupos são hipervulneráveis nesse contexto? Boa noite, Renan. Excelente pergunta. Então, grupos hipervulneráveis são aqueles que têm menor capacidade de resistir a estímulos intensos, repetitivos e emocionalmente apelativos, no caso das crianças e adolescentes. Isso se agrava porque eles ainda estão em desenvolvimento psíquico e não possuem o mesmo grau de autocontrole, criticidade e previsão de consequências que nenhuma pessoa adulta. Quando o ambiente digital combina recompensa rápida, promessa implícita de vantagem e forte apelo visual, o risco de comportamento impulsivo aumenta. Por isso, a proteção reforçada não é moralismo, é prevenção de dano, especialmente quando há possibilidade de compulsão, ansiedade e prejuízo emocional. Mas há também um argumento importante do outro lado. Professor, qual é o risco de uma intervenção estatal excessiva? Boa noite, Renan. O debate é central. O risco é o Estado sair da regulação legítima e inviabilizar a atividade econômica. A Constituição protege a livre iniciativa e o exercício de atividades lícitas. A resposta não pode ser proibitiva ou emocional. Então, qual seria o caminho ideal? Seria uma atuação proporcional, que significa proteger os vulneráveis, exigir transparência e coibir abusos, mas sem destruir o setor. Então fica a mensagem: proteger é necessário, sufocar não. Doutor, na visão do setor, onde estaria o limite da atuação estatal? Boa noite, Renan. Boa noite a todos que nos assistem. O limite está justamente na Constituição. A livre iniciativa e a liberdade econômica, elas não vão autorizar abusos, mas também não podem ser esvaziadas as restrições genéricas, amplas e desproporcionais. É legítimo exigir um mecanismo de proteção de dados, de controle de acesso à informação clara e objetiva para você, consumidor. O que não há legalidade é a incapacidade generalizada da população em transformar a regulação em um obstáculo do exercício de uma atividade privada lícita. A Constituição, ela exige legalidade, proporcionalidade, portanto, proteger esses grupos vulneráveis é correto. O problema é quando surge o Estado extrapolando esse objetivo e passa a restringir além do necessário. E qual é a resposta jurídica para esse argumento? Todo esse debate, ele é muito importante. Hoje, nós temos aí várias situações que nós precisamos entender. Primeiramente, informar que a liberdade econômica, a livre iniciativa e também os direitos individuais, eles estão garantidos na Constituição. Porém, nós temos que entender que na livre atividade econômica, nós não podemos autorizar abusos, tanto para criança, adolescente, como também para os outros públicos vulneráveis.
eles não podem estar à mercê de propagandas extremamente, ambientes com propagandas extremamente persuadidos e também com agressividade. O Estado, ele garante que a proteção aconteça. É isso que nós temos que fazer. Nós não queremos cercear a liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. Por quê? Porque nenhum dos princípios são direitos absolutos. Eu preciso garantir a integridade e a dignidade da pessoa humana. E para isso acontecer, precisa ter principalmente algumas barreiras ou alguns filtros que o Estado vai fazer, quanto à questão da idade, quanto à questão também do formato como isso acontece dentro dos meios digitais. Então, você criar responsabilidade, criar mecanismos para reduzir esses impactos é o importante. Professora, constitucionalmente falando, como esse conflito deve ser resolvido? Boa noite, Renan. Boa noite, Jornal do Alex Lex. Bom, essa pergunta é ótima, pois mostra um caso concreto onde podemos analisar a colisão entre direitos e valores constitucionais, fundamentais para toda a sociedade. De um lado, nós temos a liberdade econômica, a iniciativa privada e até ideais como lazer e entretenimento. Porém, do outro lado, nós temos a dignidade da pessoa humana, a proteção a crianças e adolescentes e o direito do consumidor. A solução não está nem na omissão total do Estado, nem numa intervenção arbitrária. O critério adequado é uma ponderação com base na proporcionalidade e na razoabilidade. Isso significa perguntar: a medida é adequada? É necessária? Proporcional à situação? Porque se o Estado protege de menos, ele está sendo insuficiente. Se restringe além do necessário, há excessos. O caminho constitucionalmente adequado é o equilíbrio entre ambas as partes para uma resolução adequada da situação. O debate parte de uma situação bem atual. Com o crescimento de publicidade de apostas em ambientes digitais, autoridades passaram a defender medidas mais rígidas, como barreira de idade mais eficazes, restrição de anúncio voltado ao público jovem e alertas obrigatórios sobre riscos. O setor econômico, por sua vez, defende que o Estado estaria indo longe demais. Mas aonde está o equilíbrio? Quando direitos fundamentais entram em conflito, o papel do direito constitucional é ajudar a encontrar equilíbrio, sem respostas prontas ou simplistas. No caso das apostas digitais, o grande desafio é conciliar as liberdades econômicas, o lazer e a escolha individual com a proteção de pessoas mais vulneráveis, a dignidade humana e a responsabilidade do Estado. Por isso, esse debate vai além do mercado de apostas. Ele fala sobre os limites da liberdade em uma sociedade cada vez mais influenciada pelo ambiente digital. Afinal, quanto maior o alcance dessas plataformas, maior também precisa ser a atenção aos seus impactos sociais. Boa noite.